Mas eu destaco muito, de uma forma especial, essa ação do Campus Canoas, que no início de todo esse evento, né, num triste sábado do início do mês de maio, disponibilizou a sua estrutura, colocamos à disposição da Prefeitura de Canoas para servir de abrigo para as comunidades canoenses que estavam ficando sem casas, né? Todo o lado oeste da cidade de Canoas foi afetado, as pessoas não tinham mais onde ficar, e o Campus Canoas literalmente abriu as suas portas para durante 30 dias, e durou todo o mês de maio, até o dia 3 de junho, foi abrigo para mais de 700 pessoas, que passaram em algum momento pelo campus, que dormiam, que comeram 3 refeições por dia, que tiveram atendimento médico, psicológico, odontológico, enfim, que tiveram todo o melhor acompanhamento possível para esse momento tão difícil que enfrentaram ao longo do mês de maio. Olá! Neste episódio nós vamos falar sobre as ações de enfrentamento às enchentes realizadas pelo Instituto Federal do Rio Grande do Sul. O nosso convidado desta edição é o reitor do IFRS, Júlio Chandro Reck. Olá, reitor, bem-vindo ao nosso programa. Olá, Simone, é um prazer mais uma vez aceitar esse convite do nosso sindicato. Saúdo especialmente meus colegas filiados à Durgs, e é uma oportunidade importante de a gente conversar um pouco sobre esses últimos acontecimentos bastante tristes, mas que mostraram a força, o poder das instituições públicas aqui no estado do Rio Grande do Sul como grandes resolvedoras dos problemas ocasionados pela catástrofe climática desse último mês de maio. E essa catástrofe, ela acabou atingindo muitas pessoas, a comunidade universitária, estudantes, professores e a população em geral. E aí, professor, como foi receber essa notícia tão triste e já agir imediatamente? De fato, foi um momento bastante difícil para toda a sociedade gaúcha, e não poderia ser diferente, foi para a nossa instituição também, né? O IFRS, nas cidades onde temos campi, são 16 cidades no estado do Rio Grande do Sul, nós somos atingidos em diferentes medidas, em algumas delas de forma muito severa, de forma muito intensa, ao ponto de paralisar inclusive as atividades letivas, e sem dúvida nenhuma nossa comunidade também sofreu muito com isso, professores, técnico-administrativos, e principalmente os nossos estudantes na região metropolitana de Porto Alegre, na Serra Gaúcha e no sul do estado, lá em Rio Grande, também foram atingidos de várias formas e em várias intensidades por essa catástrofe recente. E que ações foram realizadas? A nossa instituição muito rapidamente tratou, em primeiro lugar, de cuidar dos nossos servidores e estudantes. A gente fez um levantamento para saber exatamente quem estava precisando de ajuda, quem estava impedido de ter seu ir e vir para a instituição. Tomamos uma medida inicialmente de entender como estava a nossa comunidade, justamente para poder reagir. E uma das medidas mais importantes que tomamos para os nossos estudantes foi a criação de um auxílio emergencial de R$1.000, que foi pago a cada estudante do IFRS que preencheu o nosso formulário, que indicou que havia sido atingido por essa catástrofe climática. E nós tivemos um número muito expressivo, em torno de 2.000 estudantes, que responderam imediatamente dizendo que de alguma forma haviam sido atingidos, e nós prontamente disponibilizamos esse recurso importante de R$1.000 para que os estudantes pudessem de alguma forma mitigar os efeitos da tragédia. E esse recurso é do próprio Instituto? Esse recurso foi buscado junto ao Ministério da Educação. Na primeira semana ainda dos acontecimentos, a gente fez uma reunião com representantes da CETEC, apresentamos essa proposta e ela foi imediatamente aceita. O Ministério da Educação foi extremamente célere e compreensivo na nossa demanda, de entender que precisávamos socorrer os nossos estudantes, de entender que precisávamos também de um recurso para repor as infraestruturas. Tivemos enormes prejuízos com telhados danificados, com chuva dentro de espaços acadêmicos, de laboratório, de salas de aula, e tudo isso nós apresentamos para o Ministério da Educação, que prontamente disponibilizou e nos autorizou com esses gastos, tanto para o auxílio emergencial dos estudantes e também para que a gente pudesse fazer essa reposição das estruturas danificadas. E Canoas teve um abrigo também.
Reitor, conta para nós também como foi essa experiência. Até a nossa equipe esteve lá no abrigo e viu assim como essa estrutura ajudou muitas famílias. A gente teve nesse período de maio, né, várias ações pontuais em todos os nossos campos, né? Alguns campos serviram de central de recebimento e distribuição de doações, outros se colocaram à disposição de ajudar o poder público no cadastramento das pessoas para receber o auxílio emergencial. Nós recuperamos materiais eletrônicos danificados, né, que foram molhados durante as chuvas. Então, os campi que têm e tinham esse expertise se colocaram à disposição. Produzimos brinquedos nos nossos ambientes makers para as crianças que estavam desalojadas. Então, foi um conjunto de ações institucionais em todos os nossos campi, sem exceção. Mas eu destaco muito, de uma forma especial, essa ação do Campus Canoas, que no início de todo esse evento, né, num triste sábado do início do mês de maio, disponibilizou a sua estrutura, colocamos à disposição da Prefeitura de Canoas para servir de abrigo para as comunidades canoenses que estavam ficando sem casas, né? Todo o lado oeste da cidade de Canoas foi afetado, as pessoas não tinham mais onde ficar, e o Campus Canoas literalmente abriu as suas portas para durante 30 dias, e durou todo o mês de maio, até o dia 3 de junho, foi abrigo para mais de 700 pessoas, que passaram em algum momento pelo campus, que dormiam, que comeram 3 refeições por dia, que tiveram atendimento médico, psicológico, odontológico, enfim, que tiveram todo o melhor acompanhamento possível para esse momento tão difícil que enfrentaram ao longo do mês de maio. Então, o Campus Canoas se notabilizou, na minha opinião, como a nossa ação institucional mais importante, mais efetiva, sem tirar o mérito das outras, evidentemente, mas teve um acesso direto às pessoas, teve um envolvimento muito grande e que eu tenho dito que vai ficar na história da nossa instituição como um grande momento de solidariedade institucional. E o interessante também, o abrigo acolheu animais e a força também das pessoas, assim, dos voluntários, muitos estudantes que estavam em outros abrigos, mas que estavam numa situação difícil e que também ajudaram. Foi uma mobilização gigante do campus, da comunidade toda, né? Comandados, liderados pela diretora, a professora Patrícia e sua equipe, mas que teve o apoio dos professores, dos técnicos, de estudantes que serviam de voluntários, estudantes que estavam sem as suas casas, que estavam abrigados ou no próprio Campus Canoas, em um ou outro abrigo da cidade, mas que dedicaram seu tempo como voluntários para cuidar de outras pessoas ao longo de todo o mês de maio. Então foi um grande movimento coletivo da comunidade do Campus Canoas, envolvidos 24 horas por dia, por aproximadamente 30 dias, cuidando das pessoas do município de Canoas que precisavam e precisaram da nossa ajuda. Sem dúvida nenhuma, foi uma grande rede de solidariedade, de recebimento de doações, de água, de material de limpeza, de comida, de vestuário, para que essas pessoas pudessem ter minimamente condições dignas de passar esse período tão difícil para cada uma delas. E a manutenção do abrigo foi feita através de doações. Isso. De vários lugares. O funcionamento do abrigo naquele mês se deu graças a doações, né? A gente não investiu recursos do IFRS de nenhuma ordem, né? Além de pagar as contas básicas de água e de luz, que são contas inerentes, mas todo o funcionamento se deu a partir de doações de voluntários do Brasil inteiro. Nós recebemos doações muito importantes, muito significativas, de colchões, de travesseiros, de tudo, absolutamente tudo que era necessário para fazer funcionar uma mini cidade, que grosso modo foi o que o campus foi naquele período. E doações que chegavam, e ainda continuam chegando, isso é interessante, do estado inteiro do Rio Grande do Sul e também de outros estados do Brasil. E como foi essa experiência nos outros campi? Cada campus do IFRS foi absolutamente responsivo à demanda que lhe foi apresentada. Então, nós tivemos regiões do estado onde temos campi, onde as consequências da chuva não foram em proporções tão grandes, tão elevadas. Mas mesmo nestes campi, houve uma mobilização muito grande de voluntariado para arrecadação de alimentos, de donativos, para que esses alimentos chegassem àqueles campi que precisam. Então, nós aqui na região metropolitana também, nós
criamos no nosso campus de Viamão uma grande central de recebimento de doações. Então, todos que querem doar para o IFRS, hoje a gente tem direcionado para o campus Viamão, e são doações que são imediatamente revertidas para professores, para técnicos e para estudantes, principalmente, que precisam dessas doações. Então, nós arrecadamos uma quantidade incrível, absolutamente gigantesca, de todos os itens imagináveis, né? Repito, vestuário, comida, água, colchões, travesseiros, enfim, tudo que é necessário para essas pessoas que perderam minimamente as suas coisas. Então a gente desenvolveu essa central que segue ativa. Aproveito a oportunidade também para fazer esse apelo, que as pessoas, as empresas, os interessados continuem a fazer doações, porque para nós são muito bem-vindas e a gente tem a garantia que as doações chegarão a quem de fato merece. Esse é outro aspecto que eu gostaria de comentar. As pessoas me telefonavam dizendo: eu quero doar, mas tem que ser para o IFRS. A gente não quer fazer doação para outras instituições, para outros órgãos, porque a gente sabe que se doar para o Instituto Federal do Rio Grande do Sul, a doação vai de fato ser bem tratada, vai ser feita a triagem adequada e ela vai chegar naquele sujeito que é de direito. E aí foi necessário fazer esse cadastro também para poder saber para onde encaminhar. Isso, o nosso campus Viamão faz toda essa centralização agora. No campus Bento Gonçalves também foi montada uma estrutura parecida, gigantesca, que durante mais de um mês também recebeu caminhões do estado inteiro e do Brasil todo, organizando as doações e encaminhando para aquelas instituições que apresentavam a demanda, e a gente fazia evidentemente uma avaliação, uma análise, e ela era encaminhada sempre que nós entendíamos que era justo e merecido. E agora já está numa fase de retomada. Como vai ser essa reconstrução dos campi e também essa relação com os estudantes? Como é que vai ficar a vida deles a partir de agora? Então, o estudante, já na pandemia, isso aconteceu e agora segue de forma, para nós, inegociável, é a nossa grande prioridade. Então, a gente segue fazendo um diagnóstico, ele é permanente para a gente saber a condição de cada estudante, né? Se está morando na sua casa, se está morando na casa que não é sua, ou num abrigo, ou com parente, se perdeu o emprego ou não perdeu o emprego, se tem condições de ir e vir para o campus. Então, em cada uma das nossas 17 unidades, a gente tem um levantamento constante, por tempo indeterminado, para saber a condição de cada um dos nossos estudantes, e o mesmo analogamente se faz aos servidores, né? Mas é evidente que o impacto nos servidores tem se mostrado bem menor. Então, a gente segue acompanhando para poder tratar aquele estudante que precisa de um atendimento diferenciado, que precisa de um cuidado, de uma doação, para que a gente possa continuar fazendo. E o nosso recebimento de doações, ele não parou. A gente segue com a nossa central ativa, né, aqui no campus Viamão, principalmente, para que a gente possa receber esses materiais e fazer chegar nos estudantes que continuarem manifestando essa necessidade. Então, a gente imagina que até o final do ano, pelo menos desse ano, a gente vai ter que continuar tendo algum cuidado, alguma atenção, algum carinho especial com esse estudante, principalmente aqui na região metropolitana, né? A região de Porto Alegre, que temos 2 campi, Porto Alegre e Restinga, Canoas, Alvorada, Viamão, que foram mais afetadas. Então, a gente segue numa mobilização bastante grande. E os prejuízos agora também nos institutos da infraestrutura, vai ser possível recuperar? Como é que vai ser? Parte dos prejuízos já estão em recuperação. A gente recebeu um primeiro orçamento do Ministério da Educação, da ordem mais ou menos de R$2,5 milhões de reais, para esses prejuízos imediatos, que já estão dados. Porém, a gente tem um campus que vai precisar de uma atenção muito especial, que é o campus Porto Alegre, localizado aqui na capital gaúcha, próximo do Guaíba, próximo da rodoviária, no centro da cidade, e foi uma região que ficou, principalmente na parte térrea desse campus, com aproximadamente 1,5 metro de água durante mais de 20 dias. Então, ali os prejuízos foram muito grandes. O primeiro prejuízo é da limpeza, né? A gente já está com uma equipe contratada especializada em limpeza pesada, já está quase pronta, inclusive, para que a gente possa botar o campus em funcionamento muito brevemente. Mas a gente tem, para além disso, prejuízos com equipamentos de informática, com máquinas, com todo o projeto Prelúdio, que para nós é muito importante, um projeto de iniciação musical para crianças que tem mais de 40 anos e que ficava no térreo
do campus centro aqui de Porto Alegre. Então os prejuízos ali foram ainda, posso dizer que inestimáveis. Não temos nem ideia, no caso do Prelúdio, de qual é o valor total de recursos que nós precisaremos para essa recuperação. Mas estamos com campanhas, estamos trabalhando para isso, né, arrecadando doações, tensionando junto ao Ministério da Educação, ao Ministério da Cultura, para que a gente possa colocar o Prelúdio em funcionamento o mais brevemente possível. E formalizamos ao Ministério da Educação um pedido de 8,5 milhões de reais, que é o que a gente entende que falta para colocar em funcionamento essas estruturas que foram tão danificadas e afetadas nesse período. E ficou é bem emocionante a gente conversar sobre isso. Então, ontem a professora Patrícia, que é diretora lá do IFRS Canoas, também se emocionou bastante, porque tocou muito, né, o coração de todo mundo, e inclusive outros estados foram muito solidários ao Rio Grande do Sul. E, reitor, a universidade, o Instituto Federal, então, cumpriu com seu papel social. Sem a educação dúvida, pública cumpre com esse papel. Eu tive a oportunidade recente de dizer isso ao ministro Camilo Santana, né? Eu disse ao ministro que ele esteve em Porto Alegre semana passada, e eu disse a ele, olha, ministro, o senhor volte para Brasília muito tranquilo e feliz, porque as instituições de ensino do estado do Rio Grande do Sul, aquelas que o MEC tem, enfim, o comando delas, universidades e institutos, foram extremamente solidárias, reativas, propositivas. Já procuramos os órgãos responsáveis também pela recuperação do Estado e nos colocamos à disposição, né, para dizer, olha, estamos aqui para ajudar. Já fizemos muito nesses 30 dias de maio, que foram tão difíceis, mas a gente quer também fazer coisas agora na recuperação do Estado do Rio Grande do Sul. Então a gente quer trabalhar com projetos de extensão, quer propor consultoria, queremos estar presentes nesse momento tão importante do nosso Estado. Então eu, hoje, muito tranquilamente digo que as instituições de ensino públicas do Estado do Rio Grande do Sul, universidades e institutos, cumpriram brilhantemente um papel que vai muito além do seu fazer tradicional, que é ensino, pesquisa e extensão. Nós somos instituições de solidariedade, de acolhimento, de cuidado, de respostas para a sociedade. Então, eu acho que foi mais um momento da história brasileira, como aconteceu na pandemia também, aonde a ciência e as instituições que representam a ciência e a educação mostraram o quanto é importante o poder público estar presente, o quanto as instituições públicas podem e devem ajudar a sociedade no momento da crise, no momento da catástrofe. Então, fizemos isso muito bem e, repito, não é mérito apenas do IFRS, isso aconteceu com todas as instituições públicas do Estado do Rio Grande do Sul, a UERGS, as universidades federais, os institutos federais, cada um a seu modo, no seu tempo, né, dentro das suas possibilidades, reagiu e entregou para a sociedade respostas que, sem dúvida nenhuma, nos enchem de orgulho. Bom, parabéns, reitor, por essa iniciativa e esse trabalho tão importante do Instituto Federal. E agora, falando um pouquinho sobre orçamento, né? O presidente Lula ele anunciou esses 5,5 bilhões para as universidades públicas. E como foi esse anúncio, que vai representar para o Instituto também? Como é que vai ser? Foi mais um anúncio importante, né? O presidente Lula e o Ministério estão chamando de o PAC das universidades, porque os institutos já tiveram o seu PAC anunciado ainda no mês de março, né? Que foi o anúncio de 100 novas unidades e de um valor bem significativo para a consolidação das unidades que já tínhamos e a expansão das novas. Então, o PAC dos institutos federais foi anunciado já no início do ano ainda e faltava esse PAC das universidades, o que aconteceu agora na última segunda-feira. Então, fiquei feliz em participar, em ver o anúncio. O presidente Lula anunciou também a criação de novas universidades, de fomento aos hospitais universitários, de recurso para construções, né, de obras que são importantes, que já foram também indicadas pelas universidades, programa de permanência e êxito para os nossos estudantes indígenas e quilombolas, também fez parte do PAC. Então, sem dúvida nenhuma, esses 5,5 bilhões de reais anunciados, num conjunto de várias ações, eu acho que eles vêm a complementar algo que iniciou com os institutos federais lá ainda no mês de março e que o MEC, na minha opinião, de forma muito boa, conclui agora, ainda antes do meio do ano, com o PAC das universidades.
Então, para o próximo ano, o orçamento, como é a sua avaliação em relação ao orçamento? A gente está com uma expectativa boa, porque além desse PAC das universidades, também foi anunciada uma recomposição orçamentária já para 24. Então, no caso do IFRS, por exemplo, é mais ou menos 4,7% em relação ao que tínhamos até a semana passada, né? Que já havia, inclusive, sido fruto de uma recomposição anterior. Então, a gente tem agora mais esse valor, que para nós representa aproximadamente 3 milhões de reais, que serão distribuídos entre reitoria e todos os nossos campi. E a parte boa é que o orçamento do ano que vem já vai ser levado em conta esta recomposição para o cálculo do ano que vem. Então, a gente está na expectativa que o governo federal possa, para o ano que vem, acrescentar, além do IPCA de 2024, né, que ainda está vigente, esse valor que já veio agora como recomposição. Que a gente imagina que, evidentemente, que ainda não é o cenário ideal, desejado por todos nós, mas começa a nos aproximar de orçamentos que tínhamos lá em 2015, 2016, onde eles eram um pouco melhores do que os dos últimos anos. Vai ser possível esse fortalecimento dos institutos federais? A gente imagina que sim, até porque estamos com a missão de implantar 2 novas unidades. Mais uma, isso no IFRS. Mais uma em Porto Alegre, né, na cidade de Porto Alegre, e também uma na cidade de Gramado. Então, esse orçamento é muito importante para que a gente possa consolidar as unidades já existentes e também prever e implantar essas unidades que o presidente Lula anunciou recentemente. Reitor, então, para finalizar aqui a nossa entrevista, qual é a mensagem que fica do IFRS? Eu quero agradecer a oportunidade de conversar contigo, com os colegas filiados da Durgs Sindical, e dizer que todos nós estamos muito felizes e orgulhosos com o que fizemos neste mês de maio. A despeito de ter sido muito triste, muito difícil, foram inúmeras vidas perdidas no estado do Rio Grande do Sul, milhares de pessoas sem casa, desabrigadas, mas apesar disso tudo, a gente termina o mês e inicia junho com um sentimento de que fizemos o que foi possível, de que estivemos presentes, de que entregamos o que nos era possível naquele momento e que principalmente nós servimos de apoio, de acolhimento e carinho para quem precisava. O IFRS, como todas as instituições públicas do Estado, cumpriu o seu papel mais uma vez e mostrou que solidariedade, empatia e cuidado também faz parte do nosso fazer. Então, estamos felizes e orgulhosos a despeito de toda essa situação que é muito triste e muito crítica para milhares de pessoas no estado do Rio Grande do Sul, mas a gente tem certeza que saberemos reagir e nos preparar para as situações que possam novamente acontecer. Muito obrigada, reitor. E para você que está em casa nos assistindo, também nos ouvindo pelo Spotify, acompanhe as nossas redes sociais, aproveite e se inscreva no nosso canal de YouTube, deixe o seu joinha e acompanhe nossas notícias no site e a reportagem também sobre o abrigo do IFRS Canoas, que está disponível no YouTube e nos nossos canais de comunicação. Obrigada, até mais. Professor, quem luta contigo quando você precisa? A Durgs Sindical, à frente das principais lutas e conquistas dos professores federais. Filie-se!